nós escutamos essa forte profecia: vou abrir as vossas sepulturas, porei em vós o meu espírito para que vivais. Eu, o Senhor, digo e faço. Vou abrir vossas sepulturas e porei em vós o meu espírito para que vivais. No Salmo nós rezamos dizendo: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Já repetimos outras vezes que quando estamos no fundo do abismo, nós só podemos olhar para o alto. E o salmista, olhando para o alto, diz: no Senhor eu ponho a minha esperança, nele se encontra toda a graça. Segunda leitura: se Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte, o vosso espírito está cheio de vida. E se o Espírito mora em vós, vivificará vossos corpos mortais. Sempre o tema morte e vida. E no Evangelho, Lázaro doente, Lázaro de Betânia, é interessante a gente lembrar o que significa o nome Lázaro: Deus ajuda. Lázaro significa Deus ajuda. Lázaro, Marta e Maria eram, digamos, os três eram uma família de amigos de Jesus. Diz o Evangelho que Jesus era muito amigo deles. E por isso, quando a irmã de Lázaro vai até Jesus, manda o recado, diz: Senhor, aquele que amas está doente, o teu amigo está doente. Mas Jesus responde: essa doença não leva à morte. É muito interessante, depois a gente pode voltar a isso, que Jesus era muito amigo, queria muito bem, mas não vai imediatamente. Jesus diz que essa doença não leva à morte, mas ele morre. Interessante que Jesus tem uma lógica bem... Sim, parece que Jesus está falando num nível, isso é muito próprio do Evangelho de João. Jesus está falando num nível e o interlocutor dele está falando em outro nível. Como se falassem em dois planos diferentes. Isso talvez já antecipa aquilo que eu ia dizer no final, Mas é como se Jesus dissesse assim: eu vou realizar a minha obra, mas é da minha maneira. Não é da maneira sua e no seu tempo. Porque às vezes a gente quer a graça, quer o milagre, mas tem que ser do nosso jeito e tem que ser no nosso tempo. E Deus, ele não se submete a isso. Ele faz a obra dele muito melhor do que a gente poderia esperar. Mas não é do nosso jeito. E não é no nosso tempo. Mas tudo aquilo que acontece na narração do Evangelho, como diz Jesus, é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E Jesus, mesmo sabendo que indo para a Judéia ele corria grande risco de vida, ele vai ao encontro dos seus amigos e diz: teu irmão ressuscitará. No diálogo dele com Marta, depois com Maria, tem verdadeiras pérolas, Quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Tu crês nisso? E essa pergunta que Jesus faz no Evangelho é feita para cada um de nós hoje. Cada um de nós deve responder a essa pergunta. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Você acredita nisso? Você acredita nisso? E diante da notícia, da morte de Lázaro, e depois quando Maria, que tinha banhado os pés de Jesus com suas lágrimas, quando Maria vem e chora, Jesus se põe a chorar também. Vede como ele o amava, dizem aqueles que assistem assim. Hoje eu li um comentário sobre esse Evangelho que dizia: quando ama, o homem realiza gestos divinos. Deus também, quando ama,
o faz com gestos muito humanos. E o amor vence a morte. Aquilo que vence a morte é o grande amor que Jesus tem por Lázaro e por cada um de nós. Lázaro estava circundado de amor, cercado de amor, de pessoas que o amavam, cercado de amigos. E dizia esse autor, padre Hermes Ronque, que a amizade é o sacramento que conforta a vida. A amizade é o sacramento que conforta a vida. E nesses tempos difíceis que nós vivemos, devemos lembrar disso. A amizade é o sacramento que conforta a vida. Para dar-nos a vida, Jesus perde a sua. Porque no Evangelho de São João, a ressurreição de Lázaro, ela provoca toda uma reação em cadeia que leva à morte de Jesus. Jesus, quando foi para a Judéia, ele sabia que ele estava correndo riscos. E foi exatamente esse risco que ele correu, que no Evangelho de João desencadeou o processo final que levou Jesus ao tribunal e à morte. Por isso, para nos dar a vida, Jesus perde a sua. Deus que chora, nós vimos no Evangelho. Lágrimas de amor e de amizade. Águas que curam. Que essas lágrimas, mais uma vez eu repito, de amor, possam nos curar, nos dar vida, nos ressuscitar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.